Direito ao voto. Critérios e problemas na democracia. Direito ao voto. O voto, também chamado de sufrágio censitário, é típico do Estado liberal, século XIX, e exigia que os seus titulares atendessem certas exigências tais como o pagamento de imposto direto, proprietário de propriedade fundiária e usufruir de certa renda. No passado muitos grupos foram excluídos do direito de voto, em vários níveis. Algumas vezes essa exclusão é uma política bastante aberta, claramente descrita nas leis eleitorais, outras vezes não é claramente descrita, mas é implementada na prática por meios que parecem ter pouco a ver com a exclusão que está sendo realmente feita. P.es. Impostos de voto e requerimentos de alfabetização que mantinham afro-americanos longe das urnas antes da era dos direitos civis. E algumas vezes um grupo era permitido voto, mas o sistema eleitoral ou instituições do governo eram propositadamente planejadas para lhes dar menos influência que outros grupos favorecidos. Hoje, em muitas democracias, o direito de voto é garantido sem discriminação de raça, grupo étnico, classe ou sexo. No entanto, o direito de voto ainda não é universal. É restrito a pessoas que atingem uma certa idade, normalmente 18, embora em alguns lugares possa ser 16, como no Brasil, ou 21. Somente cidadãos de um país normalmente podem votar em suas eleições, embora alguns países façam exceções a cidadãos de outros países com que tenham laços próximos. P.es. Alguns membros da comunidade britânica e membros da União Europeia. A prática do voto obrigatório remonta à Grécia Antiga, quando o legislador ateniense Solon fez aprovar uma lei específica obrigando os cidadãos a escolher um dos partidos, caso não quisessem perder seus direitos de cidadãos. A medida foi parte de uma reforma política que visava conter a radicalização das disputas entre facções que dividiam a polis, além de abolir a escravidão por dívidas e redistribuir a população de acordo com a renda. Criou também uma lei que impedia os cidadãos de se absterem nas votações da Assembleia, sob risco de perderem seus direitos. Critérios. Muitas sociedades no passado negaram a pessoas o direito de votar baseadas no grupo étnico. Exemplo disso é a exclusão de pessoas com ascendência africana das urnas, na era anterior à dos direitos civis, e na época do apartheid na África do Sul. A maioria das sociedades hoje não mantém essa exclusão, mas algumas ainda o fazem. Por exemplo, Fiji reserva um certo número de cadeiras no parlamento para cada um dos principais grupos étnicos. Essas exclusões foram adotadas para barrar a maioria dos indianos em favor dos grupos étnicos fijianos. Até o século XIX, muitas democracias ocidentais tinham propriedades de qualificação nas suas leis eleitorais, o que significava que apenas pessoas com um certo grau de riqueza podiam votar. Hoje essas leis foram amplamente abolidas. Outra exclusão que durou muito tempo foi a baseada no sexo. Todas as democracias proibiam as mulheres de votar até 1893. Quando a Nova Zelândia se tornou o primeiro país do mundo a dar às mulheres o direito de voto nos mesmos termos dos homens. No Brasil, pela Constituição de 1822 e suas emendas antes dessa data, permitiu-se o direito de voto feminino, desde que pertencesse à classe determinada dos fazendeiros e fosse alfabetizada. Isso aconteceu devido ao sucesso do movimento feminino pelo direito de voto, tanto na Nova Zelândia como no Brasil, sendo que houve participações parlamentares já no Brasil depois dessa época. Hoje praticamente todos os estados permitem que mulheres votem. As únicas exceções são 7 países muçulmanos do Oriente Médio: Arábia Saudita, Bahrein, Brunei, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã. O direito de voto normalmente é negado a prisioneiros. Alguns países também negam o direito a voto para aqueles condenados por crimes graves, mesmo depois de libertados. Em alguns casos, P.es. Em muitos estados dos Estados Unidos, a negação do direito de voto é automático na condenação de qualquer crime sério. Em outros casos, P.es. Em países da Europa, a negação do direito de voto é uma penalidade adicional que a corte pode escolher por impor, além da pena do aprisionamento. Existem países em que os prisioneiros mantêm o direito de voto, por exemplo Brasil e Portugal. Problemas. Os pensadores italianos do século XX Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca, independentemente, argumentaram que a democracia era ilusória, e servia apenas para mascarar a realidade da regra de elite. Na verdade, eles argumentaram que a oligarquia da elite é a lei inflexível da natureza humana, em grande parte devido à apatia e divisão das massas, em oposição à unidade, à iniciativa e unidade das elites, e que as instituições democráticas não fariam mais do que mudar o exercício do poder de opressão à manipulação. 55.
Como Louis Brandeis uma vez profetizou, podemos ter democracia ou podemos ter riqueza concentrada nas mãos de uns poucos, mas não podemos ter as duas coisas. Hoje todos os partidos políticos no Canadá são cautelosos sobre as críticas de alto nível de imigração, porque, como observou o The Globe and Mail, no início de 1990, o antigo Partido da Reforma foi marcado como racista por sugerir que os níveis de imigração deveriam ser reduzidos de 250 mil a 150 mil. Como o professor de economia Dom J. Devoretis destacou, em uma democracia liberal como o Canadá, o seguinte paradoxo persiste. Mesmo que a maioria dos entrevistados respondendo sim à pergunta, há muitos imigrantes chegando a cada ano. Números de imigrantes continuam a subir até que um conjunto crítico de custos econômicos apareçam. A ideia de crise da democracia vem ganhando repercussão na teoria política contemporânea. Desde a década de 1970, autores da vertente participacionista associam a legitimidade dos regimes democráticos a fatores que vão além da mera possibilidade de exercício livre do voto. A demanda, nesse sentido, é por efetiva atuação na concepção das políticas públicas, o que causa resistência em agentes representativos receosos de compartilhar o poder que o design institucional moderno lhes conferiu.